13 de dezembro de 2014. Está no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Mago das Empresas continua a falar sobre os 21 recursos gerenciais que você deve aplicar nos seus negócios. E por falar em negócios, vamos dar dicas para uma negociação perfeita. Ainda temos em nosso quadro Pequena Notável, uma empresa que fabrica produtos natalinos. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o doutor Adelmo Emerenciano. Não perca! Vocês estão atentos para o fato de estarmos abordando, semana a semana, os 21 recursos gerenciais que precisam ser rotina em todas as empresas? Pois bem, hoje vamos falar das fábricas de ideias ou grupos de melhorias, como também são conhecidos em muitas empresas. Não podemos perder o foco dos seguintes perigos. Hoje, o tempo de vida dos produtos, dos mercados, das empresas e até mesmo das profissões é muito curto, obrigando-nos a manter o termo criatividade em ação o tempo todo. Não podemos nos descuidar, já que estamos em plena Terceira Guerra Mundial, a guerra dos produtos e dos preços. O efeito China não nos permite esquecer disso. As fábricas de ideias ou grupos de melhorias constituem bancos de dados, nas quais a moeda corrente são as inspirações, as criações, as invenções, que poderão ser conhecidas não somente em teorias e conceitos, mas nas atitudes, no pensamento e no comportamento das pessoas, que deverão ser estimuladas a contribuir com esse importantíssimo recurso gerencial, para, com isso, permitir uma sobrevivência mais saudável nas empresas. Não podemos nunca nos esquecer de que, assim como o próprio mercado, nossa empresa também é uma escola, na qual até com os erros estamos aprendendo lições, desde que eles não sejam muitos e constantes. Todos nós cometemos erros e eles também fazem parte de nosso aprendizado, como aconteceu com aquele jovem executivo da IBM que nos anos 50 cometeu um engano que custou 10 milhões de dólares para os cofres da empresa. Totalmente constrangido, o rapaz entrou na sala do presidente, Thomas Watson Jr., e disse: "O senhor pode me demitir, que eu vou entender." O presidente arregalou os olhos e respondeu: "Despedi-lo? Nós acabamos de gastar 10 milhões de dólares para treiná-lo." Lembre-se, o mago da sua empresa tem que ser você. E o truque é fazer certo. E se você quiser falar com o Mago, mande as suas perguntas. umago@simp.org.br. Saber negociar é um dos principais pontos para ser um empresário bem-sucedido. Mas como saber quais são os pontos que poderão auxiliá-lo? Confira agora algumas dicas com o professor José Eduardo Balian. Então são os dois pontos fundamentais, né? Você conhecer com quem você está conversando, e o outro ponto, você ter bem definido os seus limites, até onde você pode ir, até onde você pode chegar nessa negociação. Quais são as características de um excelente negociador? Então você tem que saber muito bem onde você pode chegar e ser firme nessa estratégia. Esse é um ponto muito importante, a sinceridade e a firmeza nas propostas. Fique atento, existem alguns detalhes que não devem ser ditos durante uma reunião de negócios. Uma das coisas que dificulta muito, que atrapalha, é o "eu acho", né? A pior coisa é você achar, mostrar insegurança, mostrar falta de credibilidade. Então, o ideal é que você não ache nada, dê uma opinião baseada naquilo, concorde, discorde, chegue num valor, mas o achismo, né, sempre dificulta, é um ponto que a pessoa do outro lado vai explorar, vai sugar o sangue, digamos assim.
Outro ponto importante que o empresário deve estar atento é em relação às normas legislativas para evitar erros após a negociação. Existem muitas questões ligadas ao direito comercial, direito tributário, direito trabalhista, questões de aspectos de saúde, sanitários. Dependendo do produto, do serviço, da empresa, do setor, existem regras específicas de legislação que é muito importante esse negociador tomar conhecimento antes para não tomar uma decisão errada, chegar até um limite onde a lei não permite. Com as dicas dadas pelo professor, ficará mais fácil para você se preparar melhor para apresentar suas propostas e fechar muitos negócios. Como estamos vivendo em época de Natal, visitamos uma empresa que fabrica e vende lindos produtos natalinos. Então, na verdade, quem idealizou a minha empresa foi meu pai, né? Eu terminei a faculdade, me formei, e ele falou: o que você acha de trabalhar com Natal? Eu conheço pessoas que trabalham com isso e têm muito sucesso. Falei: mas como Natal? É uma coisa que eu vou viver do quê, né? O ano todo. Aí ele falou: se você quiser, eu te faço uma máquina. Eu falei: quero. Nós trabalhamos de janeiro a dezembro. Dezembro a janeiro são férias coletivas. Nós temos uma feira de negócios em junho, na qual a gente já fecha bastante negócios e depois disso começam as entregas, a maior parte da produção. E o mês assim que a gente mais trabalha mesmo seria setembro e outubro. Árvores, guirlandas, festões e laços são alguns dos produtos fabricados. Eu acho que o governo deveria valorizar mais a indústria nacional. O pequeno e médio empresário, ele tem que se esforçar muito para ter um lucro, para ter um crescimento considerável. Tudo é muito difícil, tributação muito alta, dificuldade, burocracia. A indústria nacional, principalmente entre o médio e o pequeno empresário, tinha que ser super, hiper valorizada. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Adelmo Emerenciano, que em programas passados fez uma afirmativa extremamente pesada. E ele perguntou: por que e quem quer ser empresário no Brasil? Antes da gente falar sobre isso, nós queremos as boas-vindas. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado. Doutor Emerenciano, depois da afirmativa que o senhor fez, nós fomos ao site oficial do governo, da Presidência da República, da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, que está na nossa tela. Em 2010, o Brasil montou, de acordo com o DNRC, 617.836 empresas. Em 2013, e esse número veio caindo ano a ano, caiu para 471.915 empresas, ou seja, 145.921 empresas a menos por ano que se abriu em 2010, 2011, 2012, 2013, com números caindo. E o pior, o fechamento de empresas subiu de 34,8% em 2010 para 43,7% em 2013. Em 2014, até o presente momento, setembro, janeiro a setembro, 52% das empresas fecharam.
infelizmente, a sua afirmativa pesada estava correta. Qual a sua avaliação? Olha, a causa de encerramento de empresas no Brasil tem causas diversas, é uma infinidade de possibilidades. Mas certamente nessa pesquisa ela reflete o que está acontecendo no Brasil, que é a dificuldade de você manter-se como empresário. Nós sabemos que o Brasil é um dos países com maior índice de pessoas que desejam, de fato, empreender. É verdade. Só que é um modelo de empreendimento que não é um modelo planejado, é um modelo por necessidade que compete com a dificuldade do emprego formal. Então a pessoa lança-se como empresário como uma alternativa ao emprego e não por um projeto de ser empresário. E isso já modifica substancialmente as causas de contratação e as causas de manutenção dessa sociedade que eventualmente venham a estabelecer. Mas se for a fundo nessa pesquisa, com certeza você vai encontrar o problema fiscal como fundamental nessa questão. O empresário não, o pequeno empresário principalmente, não consegue vender a prazo e pagar impostos à vista. Nós temos esse modelo pernicioso no Brasil, onde mesmo que você não receba do seu comprador a mercadoria que você forneceu, você é obrigado a recolher o tributo sob pena de você sofrer consequências graves. Multas altíssimas, 20%, 30%, 150%, que é um absurdo, e ainda sofrer penalidades que podem envolver até questões criminais. E essas questões criminais podem ser relativas a tributos que podem ser de 10 mil reais ou de R$1 milhão. Você é tratado como um criminoso, independente das condições em que você tenha deixado de recolher esse tributo. Então você certamente encontrará isso. Há hoje uma maior eficiência na cobrança fiscal. O cruzamento de dados faz com que você receba de maneira muito mais veloz a exigência de eventual atraso ou não pagamento do tributo e que mesmo que você queira cumprir as obrigações, você não consegue, dada a complexidade da legislação. Então, certamente você encontrará o problema fiscal. O segundo problema, certamente, é de ordem trabalhista. É fácil verificar, e essa é a experiência cotidiana, o empresário, logo que ele inicia, ele contrata lá as pessoas mais próximas, às vezes um parente, às vezes um funcionário, e ele não se dá conta da complexidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, que infelizmente são iguais para uma pequena empresa ou para uma companhia gigantesca de faturamento de acima dos bilhões e de capital aberto na Bolsa de Valores. Então, qualquer descumprimento da legislação, e não é nem porque ele pretende ser um mau patrão, não se trata disso, nem grande empresa consegue cumprir a legislação trabalhista no Brasil. Só que ao ficar devendo, seja hora extra, porque ele não calculou de maneira correta, seja um final de semana não remunerado, seja um adicional que está previsto em convenções que ele nunca viu, nem sabe como funciona, esta dívida se acumula e em poucos anos se transforma numa conta muito maior do que muitas vezes o próprio valor da empresa. Então nós enfrentamos isso no cotidiano, porque essa dívida é corrigida e além de corrigida sofre um juro de 1% ao mês, o que transforma isso numa conta impagável. Então certamente você encontrará a questão fiscal e a questão trabalhista. Bom, deve ter alguma coisa boa no horizonte que nós vamos falar daqui a pouco durante o nosso programa. Mas na última participação, quando o senhor falava do Super Simples, o senhor fez 3 recomendações importantes. Uma, que o prazo de adesão é até dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. A segunda é a cautela sobre o faturamento, que é acima de 700 mil reais. Para muitas atividades existe um aumento de carga tributária em relação ao lucro presumido. Exatamente. E a terceira é o encerramento de empresas para não entrar no fechamento onde se quebra a personalidade jurídica da empresa e o sócio assume solidária e ilimitadamente a responsabilidade. É isto? É isso. Inclusive, nessa última hipótese, essa responsabilidade alcança também o administrador. Então, se o gerente não é sócio, mas ele é administrador, ele também poderá manter a responsabilidade sobre as dívidas da companhia, da empresa, nesse aspecto, mesmo não tendo nenhuma característica de sócio. Então, isso realmente é um cuidado a ser tomado, porque muitas vezes tem lá uma pessoa que nem imagina que
os sócios, ao encerrar a empresa, estão atribuindo a ela a responsabilidade sobre a regularidade desse encerramento. Então, muito cuidado realmente com o encerramento de empresas diante dessa nova legislação. Bom, mas existem coisas boas dentro da legislação que o senhor mesmo ressaltou, Sem dúvida. que são as compras públicas. Este é um fator que não tem sido observado pelas pequenas empresas. Essa legislação, inclusive, veio a regulamentar uma regra que existe há muito tempo na Constituição, dizendo que as pequenas empresas terão um tratamento prioritário e preferencial nas compras do poder público. Mas isso nunca foi adequadamente regulamentado e era muito mais uma questão programática do que uma previsão expressa. E nesta legislação do Simples, também um capítulo novo criou uma regra de maior acesso ao mercado, tornando obrigatório ao poder público que nas compras de até R$80 mil sejam compradas, as compras sejam feitas de empresas de pequeno porte. Então isso abre um grande mercado para as pequenas empresas poderem fornecer, seja no âmbito federal, estadual e municipal. Evidente que isso exige também a regularidade fiscal, ele tem que estar em dia com as obrigações fiscais para poder cumprir, mas isso é um mercado gigantesco e que me parece que os empresários estão deixando de participar deste mercado. Quer dizer, é uma oportunidade de negócio que se abre dentro da legislação. Uma grande oportunidade, porque as previsões que existiam eram de preferência a comprar de pequenas empresas. E a lei trouxe uma diferença, ao invés de dizer de preferência, estabeleceu claramente que deverá realizar a compra da pequena empresa em valores até R$80 mil. Num outro capítulo, ele fala em subcontratação. Exato. Esta é uma outra possibilidade também. Em certos contratos, você sabe que é possível fazer a subcontratação dos serviços. Então, no procedimento licitatório, poderá estar previsto expressamente a obrigatoriedade de que parte do serviço seja subcontratado de empresas de pequeno porte. Então, no município, e se isso não existe, no seu município você pode requerer que seja observada essa regra, poderá ser exigido que ocorra a subcontratação de empresas de pequeno porte. E há mais um detalhe importante também, que nas obrigações que são divisíveis, ou seja, nas obras e serviços onde comporte divisão, até 25% poderá ser estabelecido como de compulsoriamente ser contratado de empresas de pequeno porte. Me parece que a legislação fala em deverá. Deverá. O que é, então, é impositivo. Impositivo. Então, há a hipótese onde deverá, que é essa subcontratação até esse limite de 25%, né? Até R$80 mil é deverá, e o poderá nas demais hipóteses. Bom, aí isto é legislação federal. Legislação federal. E o mais importante disso é que a maior parte dos estados e municípios nunca regulou isso no detalhe. Mas agora a legislação federal trouxe um dispositivo muito vantajoso, que foi dizer que enquanto não houver uma legislação estadual ou municipal, prevalecerá a legislação federal, o que torna então compulsório a aplicação da regra pelo menos R$80 mil e da contratação divisível até os 25%. Bom, há uma outra regra importante também, que até uma diferença de 10% de preço poderá se estabelecer no edital a compulsoriedade de compra daquela empresa que é da cidade ou da região. Ou seja, privilegiar o município, aquela empresa que está instalada na cidade. A então, empresa local. Esse conjunto de regras torna muito atrativo o fornecimento para o setor público. Bom, quando se fala em fornecer ao setor público, surge uma grande dúvida na cabeça dos empresários, eu vendo, mas será que eu recebo? O que a legislação diz atualmente quanto a recebimento? Essa é uma informação que nós precisamos, existem coisas no mercado empresarial que nós precisamos sempre renovar. Claro. Né? E essa é uma ideia que nós fomos herdando, que o poder público não paga ninguém, é um mau pagador e por isso tem que se vender mais caro para poder compensar. Nós temos que lembrar que desde a época da legislação do governo Fernando Henrique, criou-se a lei de responsabilidade fiscal. Então, desse período em diante, se estabeleceram várias regras que tornam compulsório o reconhecimento de dívidas e o pagamento dessas dívidas de acordo com os vencimentos, não podendo ser
transferido para exercícios posteriores. Era o chamado restos a pagar. Restos a pagar era tudo aquilo que o prefeito não queria pagar, ele deixava no orçamento para o próximo prefeito. E isso se estabeleceu regras muito claras de responsabilização do prefeito e travas legais que impedem esta prática. Então, não que não haja o calote do fornecedor, que ele não sofra o calote por parte do poder público. Mas isso reduziu muito depois dessa legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso permitiu que você, de fato, receba em dia. E são poucas hipóteses onde não acontece. E se você tiver que ir à justiça também, há um tratamento diferenciado para as compras menores, para valores menores de precatórios. Ou seja, nós falamos mal daquilo que tem que se falar mal e falamos bem daquilo que tem que falar bem. Sem dúvida. E infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Bem, eu vejo que todos devem ficar atentos neste momento de escolha do modelo tributário, aí, do Super Simples, que irá até o penúltimo dia de dezembro. Então, é muito importante ficar de olho nessa data e também aproveitar para estudar as possibilidades de fornecimento ao poder público como uma vantagem nova, e aquele que sair na frente, estiver regular fiscalmente, certamente terá vantagem de ampliação do seu mercado. Adelmo Emereciano, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!